Bom, eu quero falar para você que está pensando em fazer uma holding, está pensando em fazer um planejamento patrimonial da sua família, da sua empresa. Eu quero falar com você como selecionar um prestador de serviço, seja um advogado, um contador, e dos principais erros que você deve evitar, que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque para que você evite realmente de colocar o seu patrimônio numa grande cilada. A gente sabe que com a PEC 45, aí já, né, em votação no dia 23 de setembro desse ano, a gente já teve alterações na legislação e nós temos grandes chances de alteração no ITCMD, tá? Já existe um entendimento do CONFAS, que é a Confederação das Receitas Fazendárias Estaduais, de que o ITCMD, ou seja, de todos os estados da União, de que o ITCMD vá para o teto máximo de 8% para todos os estados. O governo precisa arrecadar e a gente está vendo um governo extremamente com apetite para aumentar a arrecadação e, enfim, isso tende a recair sobre nós, contribuintes, e sobre o seu patrimônio. Então eu quero dar para você algumas dicas aqui para selecionar um prestador de serviço, tá? Para fazer o seu planejamento, fazer a sua holding. O primeiro deles é que não contrate, tá? Um escritório de advocacia que não seja especialista no planejamento na modalidade holding. Não contrate um escritório de advocacia que não seja especialista em holding. E o segundo, por quê? Porque nós temos o famoso clínico geral, né? Então, infelizmente, ontem eu fui atender alguns clientes e justamente o cliente caiu num escritório de advocacia e lá é um escritório que faz tudo. Tem o trabalhista, tem o tributário, tem da família, execuções, inventários, né? Cuida dessa parte e tem também o de holding. E aí, muitas vezes, o que acontece, gente, é que apenas 2% dos advogados hoje cadastrados que têm a OAB, né, que são, conhecem efetivamente sobre holding, tá? Sabem trabalhar com holding, ou seja, de todo o universo de advogados hoje, apenas 2% dos advogados que têm OAB sabem trabalhar com a modalidade de holding. Então, não entre em escritórios que fazem tudo. Isso é a primeira dica. A segunda dica, não contrate um escritório de advocacia que não tem o contábil junto. Tá, ontem também eu fui atender um cliente grande, gente, com um prédio enorme no interior de Minas, e ele tem mais de 50 unidades de aluguel, 50 kitnets para locação. E pasmem, esse advogado que foi atender, já fez o contrato, começou a constituir a holding dele, né? Já está integralizando bem, mandou para a junta, ele fez a minuta e mandou para o contador dele. E falou, faz aí e faz a abertura da empresa. Gente, se o contábil e o jurídico não trabalharem juntos, esse prestador de serviço vai te colocar numa grande fria, tá? Porque as questões de fazer planejamento patrimonial e fazer uma constituição de uma holding nessa modalidade, ela é muito recente no Brasil. A gente tem a Lei 6.404/76, que é a lei da SA, que começou a ferver no Brasil mesmo aí no final dos anos 90, que a gente teve a constituição de muitas holdings SA, e aí essa modalidade vem trazendo aí já uma grande novidade para os clientes, todo mundo querendo fazer holding, né? Mas veja bem, se o seu escritório que você está selecionando o seu prestador não tem o contábil em conjunto com o jurídico, tem questões de lançamento que eu vou abordar aqui, inclusive ontem eu abordei com o meu cliente. Vamos para o exemplo prático aqui, tá? Dessa questão que eu estou falando. Então, quando o jurídico é descolado do contábil, tá? O escritório é especialista só numa área, mas ele não sabe fazer a parte contábil. Eu quero te falar os erros e os perigos que isso pode comprometer todo o seu patrimônio. Quando você vai integralizar os bens da sua pessoa física na pessoa jurídica, e você faz isso na junta comercial, você vai integralizá-los a valor que a gente chama de DIPF, da Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física. Então, por exemplo, você tem um imóvel lá de R$500 mil na declaração do Imposto de Renda, se ele vale R$1 milhão, a valor de mercado não importa, tá? 500 mil no Imposto de Renda, você vai integralizá-lo na sua holding pelo valor de R$500 mil, certo? Só que o que acontece? Quando você integraliza, já o sistema da junta comercial é unificado, né? Vai gerar para a prefeitura aí o ITBI, e a prefeitura rapidamente vai verificar o valor de mercado desse imóvel e ela vai cobrar a diferença de R$500 mil, que está na declaração de imposto de renda, para o valor de mercado, vamos supor 1 milhão. Então ela vai querer cobrar a diferença
desse que a gente chama de ganho de capital, né? Não é ganho de capital, essa valorização de mercado, ou seja, você vai ter incidência ali de R$ 500.000. Então, 3% de R$ 500.000 vai fazer uma diferença no seu caixa. E, além disso, qual o problema? É que se não souber fazer o lançamento contábil da diferença desses R$ 500.000 para 1 milhão, você vai incorrer, que a gente chama de AVJ, você vai incorrer no ganho de capital. Então vai mais 15% aqui. Então, quando o jurídico chega para você e fala para o seu contador fazer, você vai deixar o seu contador numa situação muito delicada e provavelmente ele vai ficar desesperado, porque ele não sabe como fazer isso. Então, se você está fazendo aí um entendimento com um advogado, com um escritório, que ele não tem a parte contábil, encerre imediatamente as negociações, porque essas questões contábeis vão ficar muito complicadas e você pode ter aí o ganho de capital sendo cobrado, o ITCMD da diferença sendo cobrado, o ITBI sendo cobrado. Ou seja, desse exemplo aqui, você pode ter uma bitributação. Além disso, a gente tem visto, gente, outras situações muito graves. De pessoas que fazendo holding, fazendo planejamentos, e quando a gente pega as minutas para analisar, quando a gente pega os contratos sociais, as alterações dos contratos sociais, tem ali um inventário latente dentro dessas empresas, ou seja, eles não souberam fazer as cláusulas de sucessão patrimonial, de sucessão efetivamente, ou as cláusulas de planejamento sucessório. E aí ficou uma grande lacuna ali, porque vai dar o inventário na holding, e eu quero te falar, o inventário na holding é muito mais severo do que o inventário no patrimônio da pessoa física. Eu estou falando isso não é para você se congelar ou paralisar e não fazer o seu planejamento, mas eu estou falando do cuidado que você deve ter para contratar prestadores. O terceiro ponto importante para você não contratar um prestador dessa forma é se o seu prestador foi apenas um contador. Não faça com ele a sua holding, porque o entendimento, muitas vezes, só do contador não é suficiente para fazer a sua holding. Você precisa de um profissional advogado, você precisa de um profissional contador, e ambos têm que trabalhar juntos, porque, como eu falei, os lançamentos contábeis, por exemplo, da avaliação a valor justo, que é a avaliação da diferença do imposto de renda para o valor de mercado que a Receita Fazendária Estadual e a Prefeitura e a União fazem do seu imóvel no ato que você integraliza esse imóvel na holding. Se o contador não sabe fazer os lançamentos apropriados dessa avaliação a valor justo, você vai pagar imposto dobrado sobre todo o seu imóvel. Então, é importante o contábil estar bem alinhado com essas questões, e não só, gente, as obrigações acessórias que a gente chama, ou seja, depois de constituída a holding, como vai fazer o lançamento da declaração do imposto de renda pessoa física para declaração do imposto de renda pessoa jurídica. Isso tem que ser feito de modo muito correto para a gente ter uma equivalência patrimonial aí, saindo da pessoa física, indo para a pessoa jurídica, e isso ficar coerente, tá? Além do regime tributário que você tem que escolher para a sua holding, para o seu planejamento, se você tem atividade locatícia, se você tem compra e venda de imóveis, então você vai ter outro sistema tributário. Então, se você não está alinhado com o seu contador, com o seu contábil, e você não tem uma expertise ali do jurídico, e eles não estão integrados, você pode ficar na mão nas questões contábeis. E aí você vai levar para o seu contador um pepino enorme para ele descascar, e ele vai ficar coçando a cabeça, desesperado, porque ele não sabe trabalhar com holding. Apenas 2% também dos contadores do Brasil hoje, no CRC, sabem trabalhar com holding. E se o seu contador está te oferecendo, ele é apenas contador, tá? Não estou desmerecendo a profissão aqui não, dos meus colegas, muito pelo contrário. Mas se ele é apenas contador, ele não tem um jurídico, não tome a decisão de contratar essa holding, porque você pode implicar em várias situações bem complicadas.